Olá pessoal, aqui é o Bruno falando de Atlanta. Estamos com muitas saudades de vocês. Pelas próximas 5 segunda-feiras, a gente quer abordar a minha jornada até aqui. Quero compartilhar com vocês a minha caminhada, quero compartilhar como que eu fiz uma perspectiva de carreira e como acabei aqui nos Estados Unidos. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade ao apóstolo Albano, a apóstola Leire, a Rebeca, a Igreja Batista Monte Sião, dizer que amamos vocês, temos muito apreço, somos muito gratos pelo que fizeram pelas nossas vidas, e que também eu continuo orando diariamente por vocês, que eu oro diariamente pela construção, eu creio nesse sonho. E hoje eu queria começar a série de cinco semanas com vocês falando sobre sonhos, realizações, conquistas. Eu quero contar para vocês resumidamente a minha história. É, Talvez vocês não saibam, mas quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai foi muito corajoso, intrépido, e ele tinha um sonho de ser dono do seu próprio negócio. Então ele decidiu, naquela época, isso em 1979, ir para os Estados Unidos para realizar um sonho. Era uma época muito difícil de conseguir fazer isso. Ele, com muitos trâmites por trás, conseguiu chegar até os Estados Unidos. Ele ficou 6 meses e depois ele mandou dinheiro para que nós pudéssemos ir com ele. Então, com meus 4 anos de idade, cheguei aos Estados Unidos e comecei a minha história nesse país. Evidentemente, eu não sabia falar inglês, eu aprendi inglês assistindo desenho. Cheguei na escola com algumas dificuldades de comunicação, né? Eu lembro o primeiro dia, o menino me chutou, eu virei para a professora e falei assim, professora, ri, eu tentava chutar para mostrar que ele me chutou, eu queria falar, mas eu não sabia as palavras. E nesse tempo a gente viveu uma vida muito boa nos Estados Unidos e a psicologia fala que você forma a sua personalidade até os 7 anos de idade. E da minha perspectiva, o momento mais agudo entre os 4 e 7 anos eu passei aqui. Então isso criou em mim um sentimento de pertencer, um sentimento de esse é parte da minha vida, tipo, eu sou daqui. Então eu tinha essa sensação. E eu e minha irmã, a gente assistia várias séries à tarde, né? Porque a gente chegava da escola 3 horas da tarde e minha mãe só chegava lá para 5h30, 6 horas. E nessas séries, todas elas, quando você chega da sexta série para frente nos Estados Unidos, você tem um locker. O locker é um armário. O armário normalmente é de ferro, tem uma chave ou tem um cadeado com código. E é uma coisa boba, mas era o meu sonho de criança ter um locker. Eu sonhava com o dia que eu ia poder chegar na escola, abrir meu locker, colocar meu caderno, tirar minhas coisas. Era um sonho para mim. E quando meu pai decidiu voltar para o Brasil, eu estava com 10 anos de idade e eu estava ali, o próximo ano eu já estava entrando, eu tinha terminado a quinta série. Então eu estava assim, a um passo de realizar meu sonho. E esse sonho foi cortado, foi frustrado. Isso gerou uma grande frustração dentro de mim. Nós viemos para o Brasil, aliás, voltamos, né, porque não estamos mais no Brasil nesse momento, mas nós voltamos para o Brasil. E essa volta, ela foi traumática para nós, porque a gente tinha se acostumado com um padrão de vida diferente. Os meus pais trabalhavam muito aqui nos Estados Unidos. A minha mãe trabalhava como empregada, meu pai trabalhou em trabalhos manuais, como construção, lava-jato, posto, pintor, ele fazia qualquer coisa. E apesar disso, de ser trabalhos que normalmente não se tem uma remuneração muito grande comparada com os empregos mais fixos de uma empresa, a gente tinha uma condição de vida muito boa aqui. Minha mãe fazia compra semanal, então a gente chegou no Brasil com uma realidade muito, mas muito diferente da que a gente estava acostumado. Tive o meu primeiro encontro com a escola pública, com o ensino público no Brasil. E eu confesso que foi assustador para mim, porque eu vinha de uma escola que era extremamente limpa, eu vinha de uma escola aqui onde eu tinha um próprio emprego na escola, eu ganhava dinheiro, não era dinheiro real, era dinheiro de mentirinha, mas eu ganhava dinheiro, a gente fazia eventos a cada trimestre onde eu podia gastar o meu dinheiro. Então estava sendo nutrido dentro de mim, desde pequeno, a perspectiva profissional. O valor pelo dinheiro que você recebe e entender que o seu dinheiro compra coisas para você. E quando eu cheguei no Brasil, tudo isso se perdeu. Eu fui para o ensino público, uma realidade muito diferente. A gente começou a passar muitas dificuldades financeiras
E todas essas situações revelaram dentro de mim o sonho que eu tinha de voltar de onde eu saí. Porque, como eu disse, eu criei dentro de mim, pela pequena idade pela qual eu vim para o país, para os Estados Unidos, aquela sensação de pertencer, aquela sensação de ser daqui. E quando, talvez 14, 15, 16 anos, não vou lembrar o certo, eu comecei a manifestar esse meu sonho com palavras. E eu lembro que eu recebi grande apoio da minha mãe. Quando eu comecei a manifestar, em maio de 2001, talvez, eu me converti e a gente morava em Sumaré, numa igreja pequena perto de casa. E eu lembro que o pastor dessa igreja ia no monte, então eu ia no monte com a minha mãe. A gente ia frequentemente para o monte com o pastor para a gente orar. E toda vez que nós íamos, a minha mãe ela pegava nas minhas mãos e ela profetizava. Mas a minha mãe me dizia algo que era muito importante. Ela falava assim: filho, você vai voltar, mas você não vai voltar por baixo, você vai voltar por cima, você vai voltar em honra. Nessa época, eu lembro que um dia eu e minha mãe estava voltando de ônibus, eu não lembro para onde que a gente foi, mas a gente passou em frente à IBM. E eu estava desempregado e olhei para minha mãe e falei assim: mãe, um dia eu vou trabalhar na IBM. E ela virou para mim e falou assim: filho, você vai. E eu mandei meu currículo para uma agência de emprego e recebi uma resposta. Naquela época a IBM tinha um programa de treinamento para jovens, acho que era de 2 a 4 semanas. E eu fiz esse treinamento com alta expectativa, né? Eu falei: vou fazer o treinamento, já vou entrar, já vou começar a trabalhar. Eu estava com 17 anos e levou literalmente 9 meses depois que eu terminei esse treinamento. Fiquei numa lista de espera para a IBM me chamar. Eu lembro quando eu recebi a ligação, foi uma realização de um sonho. Eu gritei, chamei minha mãe, nós choramos juntos, foi um momento de muita alegria. E eu lembro meu primeiro dia na IBM, isso foi dia 2 de outubro de 2004. Eu era terceiro hora da GTCom, eu entrei na sala de operações e a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei foi um colega de trabalho me dizer: eu estou aqui há 2 anos, nunca vi ninguém sair daqui. Você entra aqui e aqui você fica. E eu lembro que eu olhei para aquilo e eu pensei: cara, isso não é para mim. Essa não vai ser a minha história. E nesse processo, daí eu estava dentro da IBM, mas como terceiro. Então eu falei assim: eu quero ser IBMista. Eu quero ser IBMista, eu quero ter esse privilégio de ser IBMista. E eu saía para jantar com um colega meu, que era um cara grandão também, até mais alto que eu, chamava Bruno também. E eu falava para ele, eu falei: cara, eu vou ser IBMista. Eu vou passar meu crachá de IBM aqui nessa maquininha. E ele é ateu, mas ele olhava para mim e falava assim: cara, acho que você vai mesmo. E foi feito, né? Dentro de 2 anos, eu me tornei IBMista e eu comecei a crescer na minha carreira. Estou na IBM há quase 17 anos, já passei por 14 posições dentro da IBM. E dentro da IBM, eu via a possibilidade de voltar para os Estados Unidos pela IBM ser uma empresa internacional com base aqui nos Estados Unidos. E conforme eu fui crescendo, me levando dentro da IBM, eu comecei a manifestar esse sonho para as pessoas que estavam me liderando, para os meus gerentes imediatos. E recebi vários não, a primeira resposta: olha, é muito difícil, porque a gente está mandando o serviço para aí, por que a gente vai trazer gente do Brasil para cá? Não é momento, eu acho que para cá é até perigoso você vir para cá e você perder seu emprego, porque a gente fica mandando gente embora aqui nos Estados Unidos e coisa e tal. E, cara, assim, eu nunca desisti, troquei de gerente, troquei de posição. E eu lembro que um fator fundamental foi a minha persistência. Eu não parei no primeiro não, no segundo não, no terceiro não. Até que finalmente eu me conectei com a pessoa certa, que me conectou com a pessoa certa, e Deus proporcionou que fosse a conversa certa, na hora certa, no momento exato, que culminou numa oportunidade para minha volta para os Estados Unidos. Mas veja bem, isso foi um processo longo. Quando a gente estava aqui nos Estados Unidos, minha mãe teve mais uma filha. Nós éramos 2, agora éramos 3. Então, minha irmã mais nova, ela nasceu americana, ela é cidadã americana.
E existe um processo de imigração que você faz pelo seu irmão. Então, quando eu descobri essa possibilidade, eu corri atrás, eu li a documentação, eu enviei os documentos e eu paguei a taxa referente a isso e comecei a procurar sponsor. Sponsor seria alguém que poderia me bancar financeiramente, porque o governo exige que você tenha alguém que esteja pagando imposto aqui, que te dê o suporte para aprovar uma imigração dessa. Mas alguma coisa deu errado no meu processo e eu fui negado, foi cancelado, na verdade, o meu processo. Tinha uma taxa de $600 para reabrir o processo. E eu lembro que isso me abateu muito em relação à minha vinda. E eu sempre falava para minha esposa, falava assim, amor, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E eu falava assim, amor, você está preparada para o dia que a gente for? Você está preparada para mudar? Ela falava que sim, mas eu acho que ela não, ela não tinha essa certeza que eu tinha. Ela pensava assim, talvez um dia isso vai acontecer, quem sabe. Ela não entendia que eu tinha uma certeza dentro de mim que isso ia acontecer. E começou a entrar também a questão espiritual. Há cerca de 5 anos atrás, eu estava no culto de manhã, creio que tenha sido numa Santa Ceia, e o pastor do púlpito falou, eu vejo Deus manifestando mudanças geográficas, pessoas se mudando geograficamente, pessoas que estão aqui hoje à noite. E eu lembro que dentro de mim eu falava, Deus, sou eu, o Senhor está falando comigo. E eu tomei aquilo pro meu coração. A Séria não tinha ido no culto comigo esse dia. Eu cheguei em casa e falei assim, amor, aconteceu isso, tal, falou, é pra mim, é pra mim, é pra mim. E assim, a vida continuou. E uma coisa importante, eu nunca deixei de fazer alguma coisa por causa disso. Eu nunca trabalhei menos, eu nunca deixei de operar, nunca deixei a questão de a minha mudança não está acontecendo, não tem uma perspectiva real, mudar alguma coisa na minha vida. Eu vivi a vida como ela é. E eu lembro que um dia eu tava no Facebook e alguém me chamou, né, no Messenger, e era o Felipe Guimarães, que hoje está com a igreja do Vitor Azevedo, que era do PIR. E ele falou assim, cara, eu vejo Deus se movendo, alguma coisa relacionada a dinheiro e a mudança geográfica. Eu falei, faz sentido? Eu falei assim, pô, cara, faz todo sentido, faz todo sentido, faz todo sentido. E aí ele falou assim, aleluia, glória a Deus e tal, não sei o quê. E assim, do momento que o Felipe falou, ou ministrou essa profecia, eu acho que levou aproximadamente 1 ano para ela se cumprir. Eu recebi finalmente uma oferta dentro da IBM, e como eu tinha falado anteriormente, eu nunca parei, eu não sentei e esperei e falei assim, olha, um dia Deus vai operar, um dia Deus vai fazer. A gente tem a nossa parte, a gente tem que buscar os nossos sonhos. Exige um esforço, sim. Existe um processo de amadurecimento. Eu tive que me preparar para estar aqui, eu tive que estar preparado para estar na posição que eu estou hoje. Eu continuo me preparando. Porque eu não parei, eu não cheguei aqui e falei, realizei meu sonho, a vida acabou. Não, agora eu tenho novos sonhos. Mas esse sonho Deus concretizou. Levou 22 anos, mas Deus realizou e aqui estou. Então, nunca abandone seus sonhos e entenda que você tem participação neles também. José recebeu um sonho quando criança, mas ele passou por um processo de amadurecimento árduo até que aquele sonho se cumprisse na vida dele. Então, hoje estamos aqui. Um ponto importante que eu não poderia deixar de mencionar, quando começou esse processo, é um processo longo na IBM, de 6 a 9 meses, desde o momento que você dá a entrada inicial nos papéis, que seja aprovado internamente, que seja aprovado pelo governo americano, até que você receba uma carta de oferta. E na época eu falei, bom, eu comecei a pesquisar, né? Eu falei assim, essa, a minha posição, eu sei a posição, a pessoa que está na minha posição, eu sei qual o nível de salário que ela tem. Eu comecei a pesquisar, olha, qual nível de salário eu devo receber para que seja justa a oferta. E eu cheguei no número, eu cheguei no valor. Deus é testemunha. Quando eu recebi minha carta de oferta, o valor excedia aquilo que eu tinha no meu coração em 40%. Então eu voltei, como minha mãe profetizou, em honra, por cima e não por baixo. Essa
é minha jornada até aqui. Esse foi o meu sonho que Deus realizou. Obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado algum valor para sua vida, que tenha te edificado de alguma forma. Para a semana que vem, eu quero abordar o tema de carreira. Quero contar a minha trajetória, os meus hábitos, como eu cheguei a uma posição executiva dentro da IBM. Eu te vejo lá.